Vamos então, a leitura do texto, Isaías capítulo 36. Nós vamos falar sobre cartas de afronta. Vamos lá, E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Olha para o seu irmão e pergunta para ele assim: em que você confia? Ele respondeu: vamos lá, olha, tá muito frio, eu vou pedir para você participe ativamente, deixa a palavra de Deus aquecer o teu coração, amém? Porque se você vê o irmão bater no queixo, não é o ar, é frieza mesmo, não deixa ele gelar, tá bom? Amém? Então vira para o seu irmão e fala assim: em que você confia? Eu vou contar um pouquinho da história para você, porque a gente vai precisar entender isso. O exército de Senaqueribe era um exército terrível, um exército cruel, um exército violento, violentíssimo. Eles faziam crueldades terríveis, e tem aí muitos historiadores que relatam algumas das práticas desse exército. Veja bem, eles tinham o costume de, entrando numa terra, num país, para tomar o país, eles violentavam as mulheres, eles serravam elas ao meio, eles cortavam a cabeça dos homens, eles queimavam as crianças vivas no fogo, fazia fogueira e jogava a criança no fogo. Os soldados inimigos, eles fincavam neles uma estaca, de maneira que eles ficavam em pé, para todo mundo que passasse visse o tamanho da violência desse exército. Essa tática é usada até hoje. Esses dias atrás, há uma semana, talvez uns 8 dias, eu estava ouvindo o noticiário, e aí falava assim: olha, a Rússia, que é como aquele exército hoje, a Rússia mudou o comando da guerra, agora é o general tal, que já é bem conhecido por ser um homem muito violento. Então essa notícia de que um homem muito violento iria assumir o comando da batalha foi divulgada no mundo inteiro, e ali tem relatos de muita violência. Senaqueribe era assim, eles usavam de requintes de crueldade, porque existe um campo de batalha, que se o inimigo ganhou de você nele, você nunca vai conseguir vencer, você fica sendo derrotado antes da guerra começar. Que campo de batalha é esse? É aqui, o campo de batalha da mente, o campo de batalha do coração. Então essa era a propaganda daquele exército, muito violento, que esquartejava as pessoas, deixava os soldados de pé, com uma estaca fincada no corpo, para servir de exemplo do que eles podiam fazer. Cruel. Então as pessoas olhavam aquilo, aquela notícia corria, mesmo entre as outras terras. Quando Senaqueribe chegava, a fama dele já chegava junto. Olha, ele é muito cruel, é um exército muito poderoso.
É por isso que eu perguntei para você, em quem você confia, porque o diabo, ele é bom nesse negócio de fazer propaganda da sua força. Vou continuar a leitura do texto, olha, versículo 12, 36:12. Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu Senhor só a ti para te dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Ele está dizendo assim, o Rabsaque, ele está lendo, o Senaqueribe enviou e ele está lendo, funcionava assim, ó, toca a trombeta, faz silêncio, o porta-voz pegava aquela carta e ele está lendo, e ele está dizendo assim: olha, o rei Ezequias, não é apenas para você, é para todo mundo, é para essa nação toda. O rei Senaqueribe manda avisar que amanhã, a essa hora, vocês vão estar todos, que não se renderem, vocês vão estar todos comendo o seu esterco, comendo as suas fezes, olha isso, bebendo da sua própria urina. Então aquele exército chega poderoso com essa fama e vem esse insulto. Aí vamos lá, vamos continuar. Rabsaque se pôs de pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Ezequias é o rei, mas ele é ungido por Deus. Ezequias é o pastor daquele povo. Rabsaque está dizendo assim: olha, presta atenção, todo mundo que mora aqui, presta atenção, todas as ovelhas da quadrangular Vila Industrial, preste atenção, não deixa o pastor Ednilson enganar vocês não, porque ele não vos poderá livrar. Não deixa Ezequias enganar vocês. Quando você vê a tática de guerra hoje lá na Rússia, é assim também, é um tal de rendam-se, baixem as armas e a gente vai poupar a vida de vocês. Baixem as armas e vocês vão poder viver como escravo nosso, mas vocês vão poder viver. É assim que o inimigo faz. Nesse momento ele está falando assim: olha, não dá ouvidos à voz do pastor, porque ele não pode livrar vocês. E ele disse mais, vamos ao próximo, por favor. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha lá, ele está falando assim: ó, não deixa esse pastor fazer vocês acreditarem em Deus, dizendo que Deus pode livrar vocês. Não deixa esse pastor fazer a cabeça de vocês não, fazendo vocês acreditar que Deus pode livrar, porque não pode, ninguém há que possa livrar. É a propaganda do diabo. Ele quer ganhar a sua mente. Quantas vezes a gente não ouve palavras de afronta? Nós vamos durante todo esse tempo tratar disso. Você vai ver diversas palavras de afronta. Tem gente que ouviu alguma coisa, aquilo entrou no coração da pessoa, travou ela de um jeito que a pessoa nunca mais é a mesma. A pessoa não consegue mais sonhar, não consegue mais ser feliz, não consegue mais lutar. Por quê? Porque ouviu uma palavra de afronta. Tem gente que está recebendo palavras de afronta do banco, da cobrança. Tem gente que está recebendo palavras de afronta do médico. É o médico que falou assim, ó, falou para mim: olha, você vai ter que conviver com isso. Eu ainda era um jovem, eu ficava doente todo ano, mas quando a minha mãe perguntou para o médico assim: olha,
Doutor, ele fica doente todo ano ele vai internado, uma semana, 2 semanas, às vezes vai para casa, fica uma semana em casa, volta para o hospital. Não tem alguma coisa que possa reforçar, proteger ele? Essa é a pergunta da minha mãe, e a resposta do médico falou: mãe, isso não tem cura, quem é assim, vai ter que aprender a conviver com isso. Aquilo é uma afronta, O médico estava falando, eu estava em campanha no monte com o meu pastor, é uma afronta. O médico está falando assim: não tem o que fazer. Essa pessoa que tem esse problema não pode ficar saindo de noite para o monte. Que é isso? Fica em casa, Deus não pode te livrar. Aí cheguei em casa, isso é fé. A minha mãe falou assim: onde você vai? Eu vou para o monte. Não, mas você não ouviu o que o médico falou? Eu falei para ela assim, lembro como se fosse hoje: mãe, eu vou no monte hoje, eu vou servir ao meu Deus, e vou falar uma coisa para a senhora: se eu ficar doente, nunca mais eu boto o pé na igreja, porque quer dizer que o médico tinha razão. É a minha fé. A minha mãe deve ter ficado, né? Eu imagino, né? A situação que fica o coração. Mas quer saber? Nunca mais fiquei doente, nunca mais fui internado. Fui no monte 1 dia, 2, 3, 10, 20, a vida toda, nunca mais tive aquele mesmo problema que eu tinha todo ano, porque o médico estava errado. É uma afronta contra o Deus Todo-Poderoso. E eu decidi usar a fé. Falei: então vamos ver se Deus não pode livrar. É por isso que eu pergunto para você: em quem você confia? Ele está dizendo aqui, se você continuar o texto, depois você pode ler lá na tua casa. Ele está falando assim: façam aliança comigo, para com esse negócio, de ir na igreja. Fica aqui, fica em paz, eu não vou mexer com vocês, eu vou deixar vocês numa terra igual a de vocês, porque aquela ele já queria para ele. Eu vou deixar vocês numa terra igual a de vocês, não vou matar vocês, deixa desse negócio de servir esse Deus. E a Bíblia diz assim, versículo 21, eles calaram-se e não responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. A gente precisa aprender esse negócio de falar e calar. Quando o médico me falou, doeu, eu entrei em confusão aqui dentro, e eu pensei: poxa vida, como assim? Nada, é assim. Você vai, fica doente, vai internado, vai, fica doente, vai internado, é assim. Também fiquei em confusão aqui. É por isso que eu pergunto: em quem você vai acreditar? Se eu tivesse conversado com o médico, ele ia me dar um monte de argumentos, baseado nos quais ele fez aquela afirmação. Se fosse para acreditar em médico, se fosse para acreditar no que o médico diz, não sou contra a medicina de jeito nenhum, mas se não fosse pela fé, eu não tinha essa perna aqui, porque estava tudo pronto. Era só minha mãe assinar que eu fui atropelado e ia precisar amputar minha perna, mas a minha mãe não assinou e a minha perna está aqui, porque existe um Deus que domina sobre todas as coisas. A questão é: em quem você vai acreditar? E o que a gente faz quando vem essas cartas de afronta? O exército de Senaqueribe era um exército de 185 mil homens. Eles já entraram em Israel, eles já vieram conquistando cidades de Israel. Agora eles estão em Jerusalém, eles querem entrar em Jerusalém, eles sitiaram Jerusalém, um lugar pequeno. Israel nunca foi conhecido pela sua força, pelo seu poder militar. Israel nunca foi conhecido por ter um grande exército, mas Israel sempre foi conhecido por ter um grande Deus, e o Deus de Israel está nesse lugar, é o nosso Deus. Então, 185 mil soldados, gritando,
do lado da muralha da cidade, dizendo assim: ei, amanhã, a essa hora, nós vamos invadir, nós vamos destruir, nós vamos acabar com vocês. Amanhã nós vamos humilhar quem não se render. Quem quiser salvar a vida, saia daí, porque amanhã a gente entra, e quando a gente entrar, eu vou fazer vocês comerem o seu próprio esterco, eu vou fazer vocês beberem a sua urina. Nós vamos violentar as mulheres, serrar elas ao meio, vamos matar as crianças, vamos matar os homens, vamos fazer uma matança. 185 mil soldados contra uma cidade pequena, um lugar que é muito fácil de sitiar, mas existe um Deus grande que está lá dentro, amém? A primeira guerra que acontece é aqui, ó. O diabo quer fazer você acreditar que você não pode, ele quer fazer você acreditar que não é para você, que Deus não é com você, que é melhor viver em paz com ele, e não é, meu irmão. O nosso Deus é Deus poderoso, o Senhor dos exércitos está conosco. Palavras são carregadas de poder, e aquelas palavras iam entrando no coração daquelas pessoas, todo mundo ouvindo. Você já recebeu uma afronta? Alguém já disse coisas que machucaram você? Olha, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai dar certo na vida, você vai ser um derrotado, você não serve para nada. São palavras. Se você está na rua, alguém no trânsito tem essas coisas, né? Se alguém no trânsito fecha você e chama você de burro, seu burro, você olha, você fala assim: nem te conheço, né? Entra por aqui e sai por aqui, e tudo bem com a opinião dele. Agora, se dentro da sua casa alguém fala isso, dói ou não dói? Dói, porque é diferente, porque são as pessoas em quem você confia, são as pessoas que te conhecem, são as pessoas para as quais você abriu o seu coração, e aquilo entra no coração da pessoa e ela não consegue mudar. Se Deus não libertar, querido, não tem quem possa fazer. São palavras, são carregadas de poder. Tome muito cuidado, vigie muito com a sua boca. Nós vamos nos próximos dias apresentar ao Senhor as cartas de afronta. Nos próximos dias eu vou orientar você. A semana que vem você já vai receber um folheto onde você vai anotar, você vai trazer junto na bênção do trabalhador. É o dia da bênção do trabalhador, porque é uma afronta. Muita gente está sendo afrontado financeiramente. Tem gente que ouviu que não ia dar certo, tem gente que ouviu e falou assim: não adianta, isso aí não dá certo não, olha, esse negócio não vai dar certo, você nunca vai dar certo. E aí a pessoa guardou aquilo no coração. Mas no dia da bênção do trabalhador é o dia que nós vamos entregar ao Senhor a carta de afronta. Mas eu vou te explicando melhor mais para frente. Agora, veja aqui, ó, como que estava Ezequias. Isaías 37, versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe está mandando uma carta: não te engane o teu Deus em quem confias. Está escrito: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as outras terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura os livraram os seus deuses, os deuses das nações que meus pais destruíram?
onde está o rei de Amate, versículo 13, o rei de Arpade, e o rei das cidades vizinhas de Serfavai, Rena e Iva? O versículo 14, muito importante: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu diante do Senhor. O que a gente faz com carta de afronta? A gente leva elas para diante do Senhor, amém? A Bíblia diz assim, Ezequias vestiu-se de pano de saco. Se você der uma olhadinha no texto aí, estou correndo com ele. Ezequias tirou as vestes reais, ele é um rei, ele tem coroa, ele tem as vestes reais, ele tirou as vestes reais e se vestiu de pano de saco. O que é o pano de saco? O pano de saco é humilhação. Ele está vestido como rei, aí ele tira aquela roupa de rei, está colado, ele tira aquela roupa de rei, ele bota a roupa de rei de lado e se veste de pano de saco. Ele bota aquela roupa de pano de saco e fica lá. Ele é um rei sem coroa, vestido de pano de saco, com cinza na cabeça, de joelhos, lendo as cartas diante do Senhor. O pano de saco, ele nos ensina um princípio muito importante. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, Deus exalta o humilde. Para Deus, o pano de saco é um sinal, é um sinal de humilhação. O pano de saco é um sinal para o céu, não é um sinal para a terra. A pessoa vê e fala assim: o que é aquilo ali? Parece um andarilho qualquer. Não, é um rei. Mas por que está vestido assim? Porque é em sinal de humilhação. Ele está dizendo: só existe um rei em Israel, e esse rei é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Posso ouvir um glória a Deus? Então, 185 mil soldados desse exército terrível, exército violento, que tinha fama de ser um exército muito cruel, diante de Jerusalém. Ezequias fala assim: estão falando que eu não posso ajudar, e de fato eu não posso. O que eu posso fazer? Estão falando que o Senhor não pode ajudar. E agora? Agora vamos ver a oração de Ezequias. Isaías 37:15, por favor. Quem está entendendo? Está entendendo, irmão? A gente recebe afrontas o tempo todo. O inimigo vai fazer de tudo para te parar, vai fazer de tudo para te lançar no chão, para te envergonhar, para te humilhar. O inimigo ama ver você na lona, de pires na mão, pedindo ajuda, implorando por alguma coisa, implorando pela atenção de alguém, implorando pelo carinho de alguém, implorando: olha, ninguém fala comigo. Ele fala, entende? O inimigo quer fazer de tudo para te ver humilhado. A gente precisa entender o poder da humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Vamos lá, Isaías 37:15 diz assim: orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus
e a terra. Ele está clamando ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. Ele tem um exército de 185 mil homens violentos, esperando para entrar na cidade. Ele está de joelhos, ele pega a carta de afronta, ele pega a carta de vergonha, ele pega todos os insultos que ele ouviu, ele fica diante de Deus, de joelhos, lê aquelas palavras, e ele fala: Tu és o Senhor dos exércitos. É plural, porque todos os exércitos se submetem ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha a oração: inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Ele está dizendo: Tu és tão grande, que para me ouvir, o Senhor faz assim, olha, inclina os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. A carta está ali, ele está mostrando: veja, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus de Israel. Porque o insulto que é contra você é também contra o teu Deus. Irmão, Deus protege você, protege a sua casa e protege a sua família. Quando você entende a humilhação, o pano de saco, você se coloca diante de Deus e você diz: Senhor, é verdade, o que é que eu posso fazer? Ah, Senhor, eu recebi uma carta, um diagnóstico do médico, dizendo que isso é assim mesmo. Ah, o que é que eu posso fazer? Pode vestir-se de pano de saco e clamar ao médico dos médicos, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Não há nada que ele não possa fazer. Ah, eu ouvi uma palavra do pai, da mãe, do vizinho, do gerente, do patrão, do empregado. Eu ouvi uma palavra e entrou no meu coração. Ah, Senhor, será que não é verdade? Irmão, Deus é contigo e você vai vencer em nome de Jesus. Entenda que a primeira batalha, ela acontece aqui, olha. Se Satanás derrotar você aqui, metade do caminho está ganho, metade da guerra está ganha. Fica firme. É por isso que a Bíblia diz assim, olha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O lugar onde Deus habita, guarda a tua fé, guarda os teus princípios. Olha, vamos continuar. Ele está dizendo assim, 18: verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e todas as terras. É verdade, Senhor, eles passaram vencendo todo mundo, Senhor, e lançaram no fogo os seus deuses, porque nem deuses eram, senão obra de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és Senhor. Dá glória a Deus. Deus vai te livrar. Para quem está olhando para você, veja que o Senhor é contigo. Agora, a resposta de Deus é maravilhosa. Eu acho esse texto muito forte. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Ezequias é o rei. Assim diz o Senhor Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Olha o que Deus falou. Lembra que eles eram um exército muito violento, um exército poderoso, um exército que vencia pelo medo, usava as armas da violência, da tortura, para subjugar as pessoas. Olha o que Deus está dizendo para ele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. Deus está falando assim: olha, você aí, reizinho, não é o soldado de Israel, não é o comandante de Israel, não, a menininha,
as mocinhas de Israel te desprezam e zombam de ti. Olha o que Deus está falando. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Não é um soldado. Eu não vou levantar Sansão para te pegar. Eu não vou levantar um grande soldado para te vencer. Eu não vou levantar um novo rei Davi para te derrubar. Não! Eu vou mostrar para você que com Deus não se brinca. É a menininha, é a moça de Israel. Ela zomba de você. Você acha, você confia na sua força, mas ela está fazendo assim, ó. Louco. Vamos lá, o próximo. A quem afrontaste, contra quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Agora vem o castigo. Vamos lá, que eu não vejo a hora de acabar com esse cara. Vamos lá. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos teus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano. Pula para mim essa parte, eu quero logo a outra parte. Vamos mais um pouco. Mais um pouco. Porém, Deus falou para ele assim: você se gaba da sua história, você venceu esse, venceu aquele outro, olha você, ó. Porém, dá até medo. Deus está falando para ele assim: porém, eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair e o teu entrar, eu conheço o teu furor contra mim. O próximo, por favor. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz. Imagina, pega aí no seu nariz, por favor, pega aí. Imagina um anzol no seu nariz. Veja, Felipe, o nariz já não é pequeno, né? Imagina aí um anzol no seu nariz. Ei, meu Deus, Deus está falando assim: vem cá, eu queria, se eu tivesse, bota assim um anzol no teu nariz, e eu vou te levar para lá e te levar para cá. Olha Deus falando: porém um anzol no teu nariz, porém o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde veio. Dá um glória a Deus. Diga assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que não temeremos. Glória a Deus. Olha, continue lá o próximo, por favor. Não, tá bom até aí. O 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade. Deus está falando para você: traga a carta de afronta, traga a afronta, escreve o que falaram de você, printa a conversa do WhatsApp, escreve no papel, bota no papel, porque Deus está dizendo: olha, não entrará nesta cidade, não vai entrar na tua casa, em nome do Senhor Jesus. O mal não pode contra você, não lançará flecha alguma. 185 mil soldados, e Deus falando assim: não entra, não lança flecha, tampouco virá perante ela com o escudo, ou levantará trincheira. Trincheira não é trincheira ali não, é tranqueira. Tranqueira é quando o inimigo faz aqueles buracos, aqueles montes de lixo para atrapalhar o trânsito. Não vai levantar tranqueira contra ela, não vai jogar flecha, não vai usar escudo, porque Deus é contigo e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Agora, não há nada novo aqui, não tem nada de novo. Ezequias está fazendo
o que Davi fez. Davi também passou por isso. Nós vamos falar a respeito de Davi e da carta que ele escreveu. Nós vamos ler junto essa carta. Vai te abençoar, vai te esclarecer, vai te ajudar a entender que o teu Deus vai tomar para ele toda a afronta. O que você tem que fazer? Vestir-se do pano de saco, vestir-se de humildade. Não fica brigando, briga que não é sua. Não fica discutindo, porque é o Senhor quem vai na tua frente e vai te dar vitória em nome de Jesus. Versículo 36, para a gente encerrar. Então, irmão, se eu errar, você me corrige, porque vou falar para você, esse jejum quase me matou. Eu estou só o pó aqui. Se fosse mais 10 dias de jejum, eu andava por cima dessa água da piscina. Estou só o pó. Amanhã quero comer desde a meia-noite até outra meia-noite. Mas vamos lá. Então saiu o anjo do Senhor. Não. Vamos ajudar. Então saíram 100 anjos, são 185 mil soldados, saíram 100 anjos, é isso? Quantos anjos, gente? Um. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Senaqueribe está dormindo, ele acha que o exército dele está ali. A hora que ele levanta, é hoje que aquela galerinha lá da Vila Industrial vai comer esterco. Esterco é porque a gente é bonzinho, é para comer o próprio cocô. É isso que ele falava. Da esterco da pessoa que é da vaca, não, é da pessoa mesmo. É comer as suas fezes e beber a sua urina. É hoje que eu vou humilhar aquele pessoal. Aí ele sai, todo poderoso. Vamos lá, soldado. Não tem um vivo. 185 mil soldados mortos. Dá um glória a Deus, porque Deus é contigo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Agora, uma pergunta: se o anjo matou 185 mil soldados, por que já não matou Senaqueribe também? Porque tem gente, Salmo de Davi, tem gente que Deus vai conservar em vida para ouvir a tua história. Tem gente que Deus vai conservar. É assim, unges a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa perante mim. Acharam que eu ia passar fome? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo na frente deles e faz o meu cálice transbordar. Amém? A gente não vai desejar a morte de ninguém, longe de nós. Não é isso. A mensagem é: o Senhor vai te livrar de todas as palavras de afronta que foram contra você. Quem falou que você não ia conseguir, vai ter que ver a mão do Senhor agindo na tua vida.